Pessoal, bem-vindos aí todo mundo de volta. Queria lembrar agora vocês, a Regina acabou de mandar aí no chat os links do check-in da tarde e os links das perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, tanto para o Júlio quanto para o Luan, que for vir depois, entrar aí no link. Pessoal, queria dar as boas-vindas ao Júlio. Ele vai fazer uma palestra sobre as trocas de experiências dele. O Júlio, ele é graduado em nutrição pela PUC, pós-graduado em nutrição esportiva funcional pela AVP, pós-graduado em bioquímica, fisiologia, treinamento e nutrição esportiva pela Unicamp, pós-graduado também em nutrição esportiva e obesidade pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Pós-graduado também em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício, também pela USP, e tem um mestrado em Ciências da Nutrição do Esporte e do Metabolismo pela Unicamp. Com você, Júlio. Primeiramente, boa tarde, né? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e, por gentileza, se você puder, Luiz, né? Isso. Me orientar aqui se tá tudo certinho. Claro. Apareceu para você? Apareceu. Tá, deixa eu colocar o laser point aqui. Já tá em tela cheia, bonitinho. Tá. Bom, primeiramente, boa tarde, gente. Meu nome é Júlio Caio Sarajuto, tá? Eu sou nutricionista. Como o Luiz citou, eu sou da casa de vocês, né? Da mesma casa que vocês serão um dia formados, da PUC. E fico muito feliz, né? Tanto pelo grupo de professores, pelos discentes, né? A questão da coordenação, também da organização, né? Da atlética, enfim. Agradeço muito novamente pelo convite, né? De estar podendo palestrar um pouquinho sobre as minhas experiências para vocês. Eu quero salientar também que essa palestra que eu elaborei, tá? Eu não trago também somente algumas experiências minhas atuais, mas eu queria mostrar para vocês também um pouquinho das experiências que eu tive imediatamente logo após de formado, tá? Mas por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu acredito fielmente que isso será algumas dúvidas ou até mesmo dificuldades que vocês terão assim que vocês saírem da faculdade. Então eu quis compartilhar um pouquinho com vocês, né, a pedido também da organização, o que aconteceu comigo, como que foram meus primeiros passos na minha carreira até eu conseguir chegar onde eu estou hoje, por exemplo. Tá bem? E então vamos lá, né? Lembrando que hoje é dia 31 de agosto, tá? Tá indo tudo certinho, Luiz? Tudo tranquilo, Júlio. Lembrando que dia 31 de agosto, né, é o dia que é comemorado, o dia do nutricionista. Só uma coisinha que também esqueci de falar. Essa palestra eu montei exatamente pensando em vocês que estão durante a faculdade de nutrição, ou seja, vocês que estão graduando em nutrição, tá bem? Eu fiz ela passando um pouquinho das minhas dores, das minhas felicidades, para que vocês utilizem isso como um aprendizado também, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem depois a respeito, enfim, do meu trabalho ou qualquer coisa do tipo, podem fazer no final, ou se quiserem interromper, fica à vontade, tá bom? Enfim, hoje, dia 31 de agosto, né, é uma honra para mim por dois fatores. Primeiro, por estar retornando à casa onde eu me formei, e segundo, por estar falando no Dia do Nutricionista, né, dando uma palestra sobre o meu trabalho, tá? Isso é muito gratificante para mim, né? E a primeira coisa que eu queria desejar para nós, antes de começar minha palestra, é parabéns, né? Para nós todos, vocês, futuros nutricionistas também, tá? E eu gostaria também de salientar uma coisinha que eu sempre pensei, né, em relação à nossa profissão. Eu gostaria de que vocês tivessem isso em mente, que vocês entendessem o quão grande essa profissão é, quanto que ela pode ser significativa para a vida de um indivíduo, de uma pessoa, tá? O quanto que isso pode ajudar a transformar uma pessoa, tá bom? Sendo assim, eu gostaria que vocês pensassem em uma coisa bem rápida, na verdade, né, que qualquer pessoa consegue ficar sem uma roupa da moda ou qualquer outra coisa do tipo, enfim, mas ninguém consegue ficar sem se alimentar por uns dias, tá? Um dia, enfim. Então, sendo assim, eu gostaria que vocês pensassem realmente o quão importante é a nossa profissão, tá?
com isso, eu trago uma frasezinha também, né, que é muito, eu reflito muito sobre essa frase, né, principalmente sobre a nossa profissão, que é exatamente essa, do Hipócrates, que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, tá bem? Depois pense um pouquinho a fundo nessa frase e eu acho que vai ser bem interessante que vocês vão encontrar, tá? Então vamos lá. Bom, aqui eu trouxe rapidamente, né, minha timeline, né, minha introdução dessa palestra, eu falarei um pouquinho sobre a minha vida, desde o porquê que eu escolhi a nutrição, até mesmo o dia da minha formação, né. Então, eu me formei em nutrição, colei o grau em 2018, né, durante a minha graduação eu fiz parte da Atlética em todos os anos da minha faculdade, eu cheguei a ser presidente da Atlética durante o meu terceiro ano, se eu não me engano, tá. Colei o grau em 2018, tá? E desde então, eu realizo consultas clínicas, né, em consultório, tá? Principalmente para o público que pratica ou é atleta, tá? Tenho me especializado cada vez mais nessa área, que é uma área que eu sou extremamente apaixonado, que eu sempre gostei. E o ano passado eu dei início à minha vida acadêmica, né, de pesquisa, onde que hoje eu faço parte do programa de pós-graduação do CENEM, tá lá na Unicamp, que é o programa de Ciência da Nutrição do Esporte e do Metabolismo, tá? Eu desenvolvo o meu mestrado lá, tá? Então aqui é um breve currículozinho meu, tá? Então eu sou especializado em esporte, né? Atualmente estou fazendo uma outra especialização também, lá pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e estou no programa de pós-graduação lá na Unicamp também, tá? Com foco sempre em esporte, nutrição esportiva. Isso eu quis trazer para vocês, né, a minha primeira pergunta, por que você escolheu a nutrição Júlio? Essa é uma pergunta que eu escuto frequentemente, não somente em consultório, mas com a grande maioria das pessoas que eu converso, tá? As pessoas me perguntam por que eu escolhi a nutrição, tá bem? E eu vou tentar resumir rapidamente essa minha decisão que, enfim, decidiu o que eu seria da minha vida, digamos assim, tá? Muitas pessoas ficam em dúvida se vão fazer alguma profissão, seja ela por amor, dinheiro ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Ou até mesmo moda, que hoje uma coisa que está muito na moda é a nutrição, né? Todo mundo está no Instagram, quer ser nutricionista, qualquer blogueiro quer falar de alimento, outras classes, né, trabalhistas da área da saúde também ficam dando palpites em relação à nutrição, né? Uma coisa que está muito na moda. Todo mundo quer ser nutricionista, digamos assim, né? E essa até um postzinho que eu achei engraçado, né? E eu trouxe aqui para vocês para mostrar exatamente isso, tá? Então, as pessoas tentam ser nutricionistas, mesmo não tendo CRN, né? Porque é uma profissão muito bacana, digamos assim, tá? Mas, no meu caso, eu realmente escolhi essa profissão por amor, tá? E vou tentar falar rapidamente como que foi essa minha paixão, que aconteceu pela nutrição. Durante minha adolescência, né, na fase assim de 13, 14 anos, 15 anos de idade, eu fui uma criança obesa, tá? Naquela época eu sofria bullying por causa disso e tudo mais, até que um dia eu cheguei a passar mal, precisei ir no médico, isso com 14 anos de idade, por aí. E o médico olhou para mim, né, e falou assim, Júlio, ou você muda, tá? Eu fui diagnosticado com um quadro de esteatose hepática. Para quem não sabe o que é esteatose hepática, é uma gordura no fígado, tá? Que se não for tratada pode agravar e, enfim, trazer outras complicações. E desde então, daquela minha idade, eu resolvia mudar meus hábitos alimentares. Para quem me conhece hoje sabe que eu sou um cara que sempre fiz dieta, eu gosto de exercício físico, mas tudo isso por causa desse meu histórico lá do passado, tá? E desde aquela época eu reparei e percebi o quanto a nutrição pode mudar vidas, digamos assim, tá? Então, a nutrição, eu não somente tento auxiliar o outro paciente, né, o meu paciente, a tentar melhorar o seu estilo de vida, mas como eu passei por isso, esse processo na infância, tá? Sendo assim, sempre ciente de que eu queria me tornar um nutricionista desde então, e resolvi prestar o vestibular, e acabei entrando na PUC, né? Uma faculdade excelente, tenho muito orgulho de falar que sou formado pela PUC, tá bom? E assim foi.
Trouxe rapidamente, né, um momento nostálgico, igual eu estava explicando para a professora Regina aqui. Esse foi meu primeiro dia de faculdade, digamos assim, o meu trote, né? Eu aqui tinha ganhado uma banana no pedágio. E, enfim, foi 4 anos bem bacana, tá bom? Foram vários internutris também, todos os internutris eu fiz parte. Gostaria que, né, se for possível, todos os estudantes de nutrição pudessem vivenciar pelo menos uma vez na vida esse momento, que é muito legal, tá? Amizades, etc. Jogos, competições, etc. Aqui, em 2014, né, eu estava no segundo ano, na aula da professora Mara. Naquela época, a Mara era professora, hoje ela é diretora e professora também, tá? Nós estávamos aqui comemorando o aniversário da Gi, ou da Bárbara, talvez, eu não me recordo ao certo, tá? Já nesse dia, no meu terceiro ano, na aula de educação nutricional da professora Regina, nós desenvolvemos um trabalho muito interessante com as crianças aqui dessa escola, e que isso me chamou muita atenção. É uma coisa que eu guardo até hoje, na verdade, né, o que aconteceu nesse dia de aula. E eu vou contar para vocês lá na frente da minha palestra e vocês vão entender o porquê, tá? Mas foi assim, de muito aprendizado esse dia para mim, tá bom? Aqui foi uma semana da nutrição, né? Não me recordo qual foi essa semana aqui, mas eu acredito que seja do meu terceiro ano, tá? E aqui, o meu quarto ano, num estágio no posto de saúde, tá? Se eu não me engano, era o Paul Surama, tá bom? Aqui, toda a turminha aqui fazia parte do meu grupo. A Laís, né, que acabou de dar palestra para vocês. Então, assim foram meus 4 anos, bem resumidinho, tá? E o tão esperado dia da colação de grau, né, que estávamos ansiosos para receber o diploma e recebemos, então, o tão sonhado diploma, digamos assim, né? Passado o meu recebimento, toda aquela euforia do momento de recebimento do diploma, passado-se um mês, me veio essa perguntinha aqui na cabeça. Ok, estou formado, né? E agora, o que eu vou fazer? Tá? Para onde que eu vou? Como eu desejo continuar a minha carreira? Como eu desejo começar a minha carreira, digamos assim, né? E aqui que eu quero trazer algumas dicas de vivências que eu tive, tá, durante esse período, que eu acredito que vai ser de grande valia para todos vocês graduandos, ok? Principalmente no momento que vocês tomarem a decisão do que continuar a estudar na área da nutrição, mas de maneira mais específica, tá? Como todos nós sabemos, né, a nutrição ramifica, tá? Possui N ramificações para várias áreas distintas, né? Uma área bem ampla, é uma profissão muito ampla. Conseguimos ir para a área esportiva, clínica, até mesmo ser professor de faculdade, trabalhar como pesquisador, no caso de nutrição materno-infantil também é legal, né? Então, assim, abre um leque enorme, tá? E eu quis trazer para vocês exatamente um raciocínio que eu tive, né, assim que eu me formei, tá? E vou tentar explicar isso bem resumido para vocês, porque isso eu acredito que irá ajudar bastante vocês na pós-formado, tá bom? Uma coisa que sempre me vinha na cabeça assim que eu me formei era: Júlio, qual a área da nutrição que você mais gosta? Isso era uma coisa que eu tinha nítido na minha cabeça, tá? Que era nutrição esportiva, tá? Desde sempre. Eu entrei na faculdade já querendo ser nutricionista esportivo, desde aquela época que eu contei para vocês do médico. Mas assim que vocês formarem, pensem nisso se vocês estiverem em dúvida, tá? Se vocês não estiverem decididos, tá? Uma outra coisinha que eu queria que vocês pensassem também é exatamente nisso daqui. Se vocês serão felizes trabalhando nessa área que vocês escolheram. Por que eu falo isso para vocês? Se vocês forem felizes, vocês não estarão trabalhando, digamos assim. Muitas pessoas às vezes me perguntam se eu não fico cansado de acordar 6 horas da manhã, começar a iniciar meu trabalho no consultório às 7 da manhã, e dependendo do dia eu chego 10, 11 horas da noite, depende do dia se eu atendo em outra cidade ou não, tá? E a resposta é: eu sou ser humano, eu fico cansado também, mas eu estou sendo feliz no que eu estou fazendo. Então, isso é uma coisa que pesa bastante na decisão do trabalho de vocês, tá? Principalmente da área em específico que vocês irão seguir.
tá? E uma outra coisa também que eu queria que vocês prestassem atenção, né, pensassem, assim, que informassem, acho que é uma coisa que vale muito a pena, a nutrição como sendo uma área da saúde, eu acho muito válido você pensar também se você será capaz de ajudar o próximo com o seu trabalho. Visto que, né, o objetivo de todas as profissões da área da saúde são exatamente esse. Então, não tem nada mais gratificante, vou usar um exemplo meu de consultório, tá? Isso acontece, enfim, frequentemente. Você receber uma pessoa na primeira consulta dela e ela relatar para você uma simples constipação, tá? Que ela evacua, sei lá, uma vez por semana faz mais de anos, né, que ela tá desse jeito. E no retorno dela, ela relata para você que mudou. Tá todos os dias indo ao banheiro, sabe? E ela fala isso sorrindo, porque a pessoa muda realmente, o bem-estar dela muda, ela se sente é, menos inchada, digamos assim. Mas eu não quero falar somente disso, desse aspecto específico, tá? Mas também você poder contribuir com o crescimento de uma outra pessoa, talvez sem receber dinheiro em troca, digamos assim, tá bom? Então, essas são as três coisinhas que eu gostaria que vocês pensassem assim que vocês se formarem, tá? Que isso foram coisas que martelaram bastante na minha cabeça no pós-formado, tá? E aqui eu trouxe alguns tópicos, né, que eu vou tentar falar para vocês brevemente, o que aconteceu comigo, né, imediatamente assim que eu me formei, tá? Algumas dúvidas que eu tive, e muitas delas não foram sanadas até hoje. Eu carrego algumas dessas, não são de certeza, mas desses acontecimentos até hoje, tá? Eu vou tentar passar para vocês isso de uma maneira bem simples e fácil. Assim que você se formou, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é por onde que você vai começar, o que que você vai fazer, tá? Onde você vai trabalhar, onde você vai atender. Por exemplo, no meu caso, eu iniciei meus atendimentos assim que formado, eu iniciei os atendimentos atendendo na casa dos meus pacientes, tá? Eu não tinha consultório. Às vezes, as pessoas que se formam, às vezes os pais não podem contribuir com o consultório, etc. E a gente precisa se virar do jeito que dá, tá? Então, eu comecei a trabalhar atendendo meus pacientes em suas casas, tá? E eu lembro até mesmo quem que foram meus dois primeiros pacientes. Foram dois estudantes da PUC, por sinal. Uma de odontologia e um era de engenharia. Era um casal. Eles eram um casal, tá? Foram meus primeiros pacientes que eu ia até a casa deles atenderem, tá? Passado isso, uh, eu recebi uma salinha, né? Eu aluguei não, um amigo meu me emprestou uma salinha de uma academia bem simples, na verdade, assim, duas cadeiras, para dar início aos meus atendimentos, tá? E assim foi começando eu a divulgar meus atendimentos e assim foram crescendo as minhas listas de pacientes. Por que que eu estou contando isso para vocês? Por causa exatamente disso daqui. Conforme você vai aumentando a sua clientela, os seus pacientes vão chegando, consequentemente, acontecerá de você ficar com medo, tá? Ou até mesmo inseguro em realizar algum tipo de atendimento, tá? Mas por que que eu tô falando isso daqui? Eu utilizei esse meu medo, essa minha insegurança para me aprimorar, para buscar novos estudos, para buscar especializações, para que eu pudesse contribuir para aquele paciente que está me procurando de uma maneira correta, tá? Muitas das vezes, por exemplo, eu tenho especializações na área do esporte, mas nem sempre eu recebo um indivíduo, uma pessoa que é esportista. Às vezes eu recebo uma senhora que quer uma qualidade de vida, às vezes eu recebo um senhor que quer uma melhora do perfil lipídico dele, que está um pouco alterado, ou uma senhora que está com uma diabetes compensada, tá? Mas eu precisava buscar conhecimento. E o que me levava a buscar esse conhecimento é exatamente isso daqui, tá? E saibam, isso é normal. Até nos dias de hoje, às vezes eu me sinto inseguro em algumas coisas, eu tenho que correr buscar em algum lugar para tirar dúvida, aprender, tá bom? Então, isso me levou a procurar as especializações, pós-graduações, estudar a parte, tá? E rapidamente, né, a gente vai aprendendo, vai se sentindo mais seguro, vai podendo contribuir de uma maneira mais legal para aquele indivíduo que está buscando o seu serviço ali, tá bom? No caso da nutrição, no meu caso, por exemplo, que é o consultório, tá? Tive muitas dificuldades no início, principalmente, tá? É muito complicado você
começar a conviver com pessoas diferentes, principalmente quando são pacientes que possuem culturas diferentes, tá? É uma coisa muito diferente do habitual. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem aqui o que eu estou querendo dizer. Quando a gente realiza atendimentos aqui, por exemplo, em Campinas, a gente recebe uma pessoa que tem mais ou menos a mesma cultura do que nós, tá? A mesma rotina, trabalha, enfim. Mas quando você começa a atender, por exemplo, de maneira online, às vezes você recebe um paciente de fora do país, como já aconteceu comigo, vou citar um caso até, um paciente da Ucrânia, ele possui uma cultura diferente, tá? Ele possui rotinas diferentes, alimentação completamente diferente do que a gente está habituado aqui, tá? Então essas são uma das dificuldades também que nos levam a estudar, tá? Tudo isso nos levam a aprender. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, tá? Principalmente no início, tudo isso aqui vai acontecer de maneira absurda para vocês, que vocês, né, imediatamente assim, depois de formado. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, fiquem calmos, tá? Porque novidades toda hora terão novidades, principalmente quando o assunto é nutrição, tá? Uh, Se vocês pararem para pensar, observarem, por exemplo, a área da microbiota, tá? Que é uma área até que eu estou trabalhando no meu mestrado, era uma coisa que, digamos assim, que era, entre aspas, desconhecida, tá? Não é que hoje é muito conhecida, não é isso, mas é mais conhecida do que antigamente. Mas todos os dias, se vocês colocarem lá em sites de busca de científico, tem coisas novas saindo. Nutrição comportamental, tá? Se pegar coisa de 5 anos atrás, não tinha nada. Hoje tem muita coisa. Por exemplo, hoje tem um artigo muito legal, tá? Sobre nutrição comportamental, tá? Então, precisa estar sempre atento, vocês precisam estar sempre atentos em relação a essas novidades. Ou até mesmo um suplemento lá que saiu, porque isso acontece comigo direto, tá? Eu estou sentado no meu consultório e aparece um paciente com um suplemento, sei lá, um chá X. Você nunca viu na vida, mas foi lançado ontem, seu paciente já tem isso na mão. Então, fiquem atentos, principalmente com esse lance de rede social, as informações chegam muito rápidas, tá? Então, isso faz parte desse seu crescimento, amadurecimento durante essa trajetória de formado, tá bem? E isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Eu preciso estar sempre mentalizando, principalmente por causa dessas novidades, e quando também, né, lista de suplementos, manipulados, etc. Enfim, o paciente que vai sentar na sua frente sabe de tudo, tá? Na grande maioria das vezes. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, o trabalho multidisciplinar. O nutricionista não é um profissional que trabalha sozinho, pelo contrário, ele trabalha com muitos outros profissionais juntos. Eu falo isso na minha prática, tá? Eu, trabalhando em consultório, trabalhando mais na área esportiva, eu trabalho muito com fisioterapeutas, médicos de ambas as áreas, tanto cardiologistas, endócrinos, até médicos de esporte, ortopedistas, algumas das vezes, mas principalmente personais, tá? Treinadores, né, pessoais. Uma outra coisa também que vale muito ser falado hoje é a grande aproximação que o nutricionista tem com a área da psicologia, tá? Um psicólogo também, a gente sempre vai trabalhar junto. E não somente com outras classes trabalhistas, né, como por exemplo, eu acabei de citar aqui para vocês, mas também outros nutricionistas, como eu estava discutindo com a professora Regina brevemente aqui antes de começar a palestra, exatamente você saber as suas limitações em relação aos atendimentos. Por exemplo, quando eu recebo uma criança, eu, eu não me sinto tão, digamos assim, seguro, tá, de realizar esse atendimento. Sendo assim, eu encaminho para uma outra nutricionista que é de minha confiança, que trabalha com crianças, tá? Então, uma coisa que vocês precisam também ter bastante em mente é esse trabalho aqui, esse trabalho multidisciplinar, tá bom? Em ambos os aspectos. Depois de formado, vocês precisarão ter um pouquinho de tempo também, organização. Por que eu falo isso? Vocês precisarão estudar, vocês precisarão trabalhar, vocês precisarão ter tempos para coisas sociais, momentos sociais, né? Enfim, e também descanso, tá bom? Então tentem se organizar, tentem prezar por isso daqui, tá? Que é uma coisa muito preciosa também nos dias atuais, tá? Paciência. Isso é uma outra coisa que a gente vê bastante, né? Recém-formados,
criando expectativas que serão já de cara, logo que saíram da faculdade, terão agendas cheias, lotadas, ou até mesmo serão extremamente bons naquilo que eles fazem assim que saíram da faculdade. Mas calma lá, tá? Tudo demanda tempo, tudo demanda dedicação, tudo demanda paciência. Se você for uma pessoa muito eufórica, muito ansiosa, talvez isso pode te prejudicar. Então entenda que tudo é um processo. Sendo assim, é muito importante ter paciência. Lembre um pouquinho dessa minha história, de onde eu comecei a atender. Eu vou contar para vocês atualmente como que eu estou realizando meus atendimentos, etc. Tá? E nada menos importante, né? Mas eu acredito que o dinheiro, tá? Que sem ele, infelizmente, a gente não consegue alugar sala, a gente não consegue pagar conta, a gente não consegue pagar conselho, né? E por aí vai, tá bom? Então, essas são uma das maiores dificuldades que eu tive, né? Que eu, enfim, que eu tive exatamente assim que eu me formei, tá? Mas calma, tudo ficará bem, tudo dará certo, vocês serão ótimos profissionais, tenho certeza, mas se dediquem, tá? Então, né, como eu já dei uma breve palhinha de como que eu comecei meus atendimentos, né, foram em casas, e hoje eu atendo em 4 cidades, tá, eu estou com 4 consultórios, e também estou na área da pesquisa, tá bom? Mas saiba que eu comecei atendendo em residência, tá? Mas uma outra coisa que me ajudou bastante, isso eu gostaria de deixar de dicas para vocês, é exatamente isso. Minha primeira palestra, tá? Uma palestra eu acho que é uma coisa que agrega muito, tá? Na questão da captação de pacientes, principalmente quando você está começando, porque as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Então, eu trouxe aqui essa foto que eu achei, né, anteontem, por sinal, foi minha primeira palestra. Mas, Júlio, vocês devem estar se perguntando, não tem nem um telão, não tenho nada. Sim, foi a palestra no meio de um local onde vende açaí, tá? Era um grupo de exercício era um grupo de pessoas que iriam correr, né? Eu falei primeiro sobre a questão da alimentação, hidratação, né? Num pré-treino, digamos assim, e depois a gente ia fazer um exercício, todo mundo junto, tá? Então foi um momento bem legal, minha primeira palestra, e acredito que isso me ajudou a alavancar um pouquinho de onde eu estou hoje, tá bem? Essa daqui foi minha segunda palestra, tá? Naquela academia onde eu citei para vocês que eu recebi uma sala emprestada, digamos assim, de um amigo meu. A minha sala ficava atrás dessa parede aqui, tá? Não tinha nem um ventiladorzinho que vocês estão vendo, era uma cadeira assim, tá? Então essa foi minha segunda palestra, onde eu quis mostrar para todos, né? Na verdade, o intuito da minha palestra é sempre, quando eu converso com as outras pessoas, né? Pessoas curiosas que querem saber um pouco sobre a nutrição, é exatamente mostrar o papel fundamental da nutrição na vida das pessoas, tá? Essa foi uma das últimas, né, que eu fiz presencialmente, acho que foi no ano de 2019, antes de tudo começar, eu comecei em 2020, não me recordo, mas até hoje eu continuo dando algumas palestras, claro que de modo online por causa da pandemia, mas assim que puder retornar, eu com certeza irei, porque é uma coisa que eu gosto de fazer bastante também, tá? Aqui foi, assim, acho que essa foi a minha terceira palestra, né, foi para uma academia que eu fui convidado pela Carla, que por sinal que é uma amiga minha hoje, virou uma paciente também, tá? Que eu fui conversar para as mulheres aqui sobre a nutrição, enfim, isso ajudou bastante também, tá? E lembra que eu falei para vocês sobre a questão da aula da Regina, de educação nutricional do terceiro ano de faculdade, que tinha me marcado bastante? Foi exatamente por causa desse momento aqui, tá? Aqui foi o finalzinho de 2019, início de 2020, que eu recebi um convite das professoras de uma escola municipal de Serra Negra, para eu conversar com todas as classes daquela escola, tá? Com o intuito de tentar fazer com que os pacientes, as crianças, melhorassem a adesão à merenda escolar, porque as professoras relataram que muitas crianças estavam levando bolachas, doces, salgados, etc., no lugar de almoço, né, de estar almoçando ali na escola. Então, esse foi o objetivo da minha palestra. Se vocês observarem aqui, tem até um pratinho desenhado, uma porçãozinha de fruta, né? E lembra quando eu falei, então, e é isso que me chamou muita atenção, tá? Foi um problema, né? Um problema não, um trabalho desenvolvido naquela época de faculdade
que até nos momentos atuais ainda persistem, tá? Isso é muito bom poder contribuir de maneira para as outras pessoas, né? Poder ajudar, digamos assim. E lembra que eu falei para você sobre felicidade? É exatamente isso. Você receber um gesto, tá? Um gesto simples, talvez, mas tão significativo de uma criança, né? Da palestra que eu dei, né? Eu recebi algumas outras cartas, mas eu trouxe um só para exemplificar, tá bom? E depois disso, as professoras ainda me falaram que após a palestra, as crianças começaram a comer melhor em relação à merenda e tudo mais, né? Então é muito gratificante. Por isso que eu falo que a nutrição tem um poder magnífico de melhorar a vida das pessoas e acredito que vocês precisam observar bastante isso, tá? Então aqui, né, trazendo um pouquinho desse tópico que foi pedido também pela organização para abordar com vocês, o porquê que se deve fazer uma especialização, ou por que eu fiz uma especialização, tá? E no meu caso, eu fiz uma especialização exatamente porque eu queria me aprofundar, queria conhecer mais a área da nutrição esportiva, tá? E realmente decidir buscar novos conhecimentos para que eu pudesse oferecer cada vez melhores informações aos meus pacientes, tá? E a minha primeira especialização, né, como eu estava um pouco, digamos, tinha acabado de me formar, enfim, não tinha tanta experiência nessa área, eu resolvi pedir ajuda para uma professora até de vocês, a professora Elisa. Ela é uma pessoa que eu confiava. Ela me ajudou em relação a escolher uma pós-graduação. Ela me indicou até uma e acabou dando certo. Eu fiz ela, gostei muito, né? É uma excelente pós, tá? E aqui eu também trouxe alguns critérios que agora, assim, depois de vivenciando algumas outras especializações, eu posso tentar ajudá-los, né, a escolher uma especialização, por que escolher uma especialização e o que eu utilizei como critério para escolher uma pós, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem pensar é qual seria o seu objetivo com aquela especialização, por que você quer isso? Você quer ser diferente? Você quer conhecer coisas novas? Você quer aprender outras coisas? Como que vai ser? Tá? No meu caso, eu sempre buscava informações, novas informações, principalmente na área que eu gosto de trabalhar, tá bom? Uma outra coisa que sempre teve um peso muito grande na decisão de qual pós eu iria fazer e porque a relação da organização, o meu tempo de estudo, tá? A primeira pós que eu fiz, eu optei por realizá-las nos finais de semana, tá bom? Mas isso foi uma decisão minha que eu achei que encaixaria melhor em relação à minha rotina, tá? Observar também os tópicos que serão abordados durante essa pós, tá? Qual é o intuito, quais são os títulos da pós, o que vai ser abordado naquilo, se é aquilo mesmo que você busca ou não. Observar o corpo docente, tá? Isso é uma coisa bem importante também quando você vai buscar uma especialização, etc. E principalmente a área da nutrição. Tenha ciência, precisa ter ciência. Algumas cursos, especializações hoje em dia estão trabalhando mais com opiniões, empirismo, né? Então, tome bastante cuidado com isso, tá? A nutrição, ela é uma área da ciência. Sendo assim, busquem sempre uma especialização adequada com isso, tá bom? Uma outra coisa também que, né, eu tive, digamos assim, um choque de realidade assim que eu me formei e queria trazer esse tópico para vocês também aqui, é o público que vocês irão receber assim que vocês abrirem um consultório, ou um atendimento, ou etc, tá? Eu tinha a expectativa de que eu só iria atender praticantes de atividade física ou até mesmo atletas, mas isso não é uma verdade, tá? Hoje eu falo para vocês que a grande maioria dos meus pacientes não são atletas, tá? A minoria é atleta, na verdade, tá? A maioria são idosos, jovens, tá? Que são talvez praticantes de atividades físicas por hobby ou porque buscam uma melhora da saúde, tá? Então, isso é uma coisa também que eu queria que vocês entendessem que irá acontecer, tá? E aqui eu trouxe também, só de curiosidade, para vocês entenderem os objetivos distintos de ambos essas populações diferentes, né? No caso,
As pessoas que não são atletas, né, são praticantes ou não fazem atividade física nenhuma, os objetivos que elas te buscam, elas vão te buscar por uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, um bem-estar, longevidade. Normalmente também, a grande maioria é estético, tá? E por que eu falo isso? Às vezes vai chegar um senhor lá na sua frente e vai falar assim, Júlio, né, ou fulano, eu quero melhorar porque eu quero ver meu neto crescer, tá? Isso acontece frequentemente, tá bom? Eu estou falando no meu caso, que tem um atendimento mais especializado em relação aos atletas, tá? Eu recebo todos os tipos de público. Claro, quando eu não me sinto tão seguro, digamos assim, para realizar um atendimento, no caso, igual eu dei exemplo lá de uma gestante, alguma coisa assim, eu encaminho esse atendimento, tá? E aqui, os atletas, eles sempre irão te buscar para isso daqui, tá? A grande maioria deles, na verdade. Então aqui eu trouxe, né, um exemplo só para distinguir quem que é quem, tá bom? Digamos aqui que esse é um senhor, ele é um empresário, tá? Ele não quer ser um atleta, ele faz uma atividade física por hobby, tá bem? Então ele também vai te procurar lá no seu consultório, bem como esses caras aqui, tá? Que querem levantar esse troféu, por exemplo, tá bom? Então, a pós-graduação serve também não somente para, né, a especialização no caso, não somente para aprender coisas novas, mas saber distinguir quem que é quem. Isso também vale o seu ponto crítico, tá? Não é só porque a pessoa faz uma atividade física que ela é um atleta, tá? Então tomem cuidado, principalmente a especificidade de cada população que te procurar, cada público, perdão, tá? E aqui eu trouxe também um exemplinho bem simples, né, resumido também, a diferença entre esses públicos. Quando a gente pega esses praticantes, né, eles são pessoas que estão diariamente no seu consultório, essas pessoas que vão lotar seu consultório, tá? E não os atletas, no meu caso, por exemplo, que tem atendimento especializados em esporte. Normalmente os que não são atletas, eles trabalham, treinam, têm filhos, têm vida social. A vida social normalmente acabam prejudicando a adesão ao plano alimentar, a estratégia que você vai utilizar para ele. Eles possuem gasto calórico mais baixos quando comparado com os atletas, por exemplo, tá? Eles treinam poucas vezes na semana, tá? Enquanto esses caras aqui, eles estarão no seu consultório em torno de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tá? Irá aparecer um atleta para você. Eles treinam, na grande maioria das vezes, eles trabalham, digamos assim, como atletas, né? Entre aspas, dizendo. Eles possuem altos gastos calóricos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, eu vou mostrar logo, logo, tá? Eles possuem uma menor dificuldade na adesão do plano alimentar. Por que eu falo isso? Porque se você dizer para eles que se ele comer, um exemplo, tá? 20 bananas, vai melhorar a performance dele, com certeza ele comerá 20 bananas. Tá bom? Eles treinam muito, 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 de 1 a 3 dias, dependendo da periodização do treinamento dele, dependendo de N coisas, tá? Mas eles treinam bastante, eles se dedicam bastante. E normalmente utilizam os dias offs, né? Para descanso, com certeza. E uma outra coisa que vale ressaltar aqui, quando a gente trabalha com um atleta, normalmente eles possuem estratégias, tá? Eles possuem periodizações de treinamento. E a nutrição esportiva atua exatamente aqui, na periodização nutricional. Tá? O que é isso? Eu vou exemplificar para vocês. Um atleta possui alguns ciclos de treinamento. Tá? Então, por exemplo, digamos que ele está num período regenerativo. Tá? Ele precisa de uma dieta para aquele período específico. Enquanto ele estiver num período de adaptação, por exemplo, ele vai precisar de uma dieta mais específica para aquele momento. E são dietas diferentes, são gastos calóricos diferentes, são demandas de micronutrientes diferentes. Então, vale essa ressalva aqui, e por isso que é muito importante a questão do aprofundamento na questão da área específica. Tá bem? A questão da especialização também serve, no caso da nutrição esportiva, serve para nos ensinar a distinguir qual esporte é qual e as suas características principalmente, tá? Eu trouxe 2 exemplinhos aqui de pacientes meus reais, tá? Para exemplificar para vocês, tá? No caso, eu trouxe a ultramaratona, tá? Essa é a Camila, ela é uma ultramaratonista muito reconhecida no Brasil atualmente, ela é uma das melhores do Brasil. Ela participou 3 vezes da prova mais difícil do mundo, que é a Badwater nos Estados Unidos, é uma prova no deserto, tá bem? E por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu quero mostrar exatamente a diferença entre 2 esportes, tá? Que vocês irão aprender
trabalhando especificamente, né, estudando a nutrição esportiva em específico, tá? Então, o objetivo da ultramaratona é terminar aquele percurso de maneira mais rápida, tá? São percursos superiores a uma maratona, normalmente girando em torno de 200 quilômetros. As provas são longas, duram mais de dias, né? No caso, a prova que eu estudei no meu mestrado durou aproximadamente 5 dias, tá? Grandes oscilações na temperatura. Essa prova que eu falei que a Camila participou, durante a tarde, a temperatura chegava em torno de 47, 48 graus, e de manhã, de noite, em torno de 9 graus, é uma prova no deserto, tá? Variados tipos de solo, um gasto calórico absurdo, tá? Consequentemente, um consumo calórico absurdo também, grandes alterações sobre o organismo, o metabolismo, a fisiologia, a resposta imune do indivíduo, tá? Aqui no caso, eu vou exemplificar para vocês com a Camila, por exemplo, quando ela participa de alguma competição, ela fica em torno de 2 semanas sem treino para recuperar o dia daquela competição, tá? E como, por exemplo, nos esportes, né, como a ultramaratona, maratona, o Ironman, existe uma alta prevalência de sintomas gastrointestinais que esses atletas apresentam, tá? E lesões também. Mas uma estratégia nutricional, por exemplo, atua aqui nesse esporte também, tá? Não somente em fornecer energia, mas melhorar o desenvolvimento desses sintomas, como diarreia, vômitos, etc. Tá? E ela, como é uma ultramaratonista, perdão, ela precisa de um percentual de gordura mais alto, tá ok? E aqui eu trouxe um exemplo de um outro paciente meu, né, o Felipe. Ele é fisiculturista, ele ganhou o top 3 do Muscle Contest atualmente, né, foi em maio, se eu não me engano. Para quem conhece fisiculturismo sabe que é uma competição grande, tá? E por que eu trouxe fisiculturismo e ultramaratona? Porque são dois esportes totalmente diferentes um do outro, tá? Enquanto a ultramaratona você tem uma longa duração, olha o fisiculturismo, você fica em torno de 5 minutos em cima do palco, 10, quando é muita coisa se apresentando. A ultramaratona, por exemplo, demanda uma performance de endurance. Olha o fisiculturismo, quanto maior a definição muscular, melhor a simetria, é o que faz e torna você campeão nesse esporte, tá bom? Possui um alto gasto calórico também. Entretanto, os atletas, para manter uma definição muscular baixa, precisam de um consumo calórico bem baixo, tá? Percentual de gordura também, diferentemente da outra maratona. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Exatamente para exemplificar o porquê da especialização em nutrição esportiva. Nós, quando buscamos uma especialização, é exatamente isso. A gente precisa entender um pouquinho de cada esporte e poder, assim, aplicar a ciência em cada um deles. Tá? Uma coisa, né, que eu sempre escuto de alguns pacientes meus, principalmente quando são graduandos de nutrição, que eu recebo, até mesmo pessoas que me perguntam, ou até mesmo eu, às vezes eu tenho algumas dúvidas, enfim, isso é normal, tá? Depois que eu me formei, para quem que eu vou perguntar se eu tiver dúvida? Onde que eu vou pesquisar isso? Isso eu acho um tópico muito interessante de trazer, principalmente nos momentos atuais que nós estamos vivendo aí, com essa alta da tecnologia, etc. Tá? E vou mostrar para vocês. Só por gentileza, não busquem na internet. Tá? Na internet não, perdão. No Instagram, por exemplo, em redes sociais. Tá? Isso foi um post exemplificando o porquê que eu estou falando isso, né? Que eu tirei do Instagram, não me lembro agora de quem que foi, mas eu sei que ele tinha muitos seguidores, coisa de milhões, né? Ele me postou um negócio desse aqui falando da aveia, tá bom? Alguns outros exemplos, por exemplo, dietas milagrosas, dietas, enfim, né, de perda de peso rápido, bom, que não utilizam ciência, mas sim empirismo, achismos, etc. Né? A questão aqui de uma outra coisinha também que eu tirei do Instagram, uma pessoa respondendo no stories perguntando se poderia comer arroz, feijão, tá? Então tome cuidado, tá bom? Onde vocês buscam informações, tá? Todas essas fotos são para exemplificar o porquê que eu tô falando isso para vocês, tá? É comum, vocês terão dificuldades, sim, tá? Vocês terão dúvidas. Porém, assim que vocês se formarem, se vocês não tiverem um professor especialista nessa área, se vocês não tiverem algum contato de conhecidos sobre determinado assunto, não procurem no Instagram. Tomem cuidado onde vocês vão procurar. Claro que não são todos os profissionais que postam aquele tipo de coisa. Existem muitos profissionais bons que estão no Instagram também. Mas utilizem sempre sites de buscas confiáveis. Onde são?
por exemplo, uma excelente base de dados científicos, o PubMed, tá? Até mesmo o Cielo, que é um brasileiro, algumas revistas de Qualis A1, A2, enfim, tá? Com alto fator de impacto, né? No caso a Nutrients, a Nature, a Frontier, ou até mesmo, né, para exemplificar aqui, eu trouxe o exemplo de um prato de Harvard. Então, tomem cuidado com isso, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem salientado para vocês, porque eu tenho dúvidas frequentes, tá? Mas vocês precisam saber onde vocês vão tirar essas dúvidas. Se não tiver um professor, alguma coisa desse tipo do lado. Tá certo? Então, chegando no fim da minha apresentação, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho da minha, né, dos meus momentos atuais, que eu tendo em clínica, em consultório, principalmente para atletas, né? Aqui eu trouxe um pouquinho, né, sobre meus atendimentos, algumas pessoas que eu ajudei, tá? Então essa é a Camila, aquela outra maratonista que eu usei como exemplo. Aqui sou eu preparando as análises, algumas amostras lá no laboratório da Unicamp. Aqui eu sou no Bu, um atleta de ultramaratona que fez parte da minha pesquisa, né, nessa prova de ultramaratona, tá, que eu desenvolvi no meu mestrado. A Tamires, que é uma atleta da seleção brasileira de badminton. O Brunão, que ele é um atleta da seleção do time da Renata de vôlei, tá, profissional. Essa é a Tamara, uma fisiculturista que foi campeã de wellness recentemente, tá? E o Felipe, que foi top 3 aí no Moscow Contest, na categoria Men's Physique, de fisiculturismo. E esse, como um outro momento para relembrar, sou eu dando uma palestra também, no último evento presencial, acredito, né, da Semana da Nutrição da PUC, em 2019, tá? Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe um pouquinho das informações sobre o nosso laboratório lá da Unicamp, né, que eu faço parte também, se vocês tiverem curiosidade sobre a questão do que nós trabalhamos lá, tá? Então, essa é a professora Adriana, coordenadora do laboratório, essa é a minha equipe lá da qual eu faço parte, do laboratório de lácteos, probióticos e prebióticos da Unicamp. E faltou um integrante, né, o Jean, que é um pós-doc, né, que ele não saiu na foto. E esses são os nossos tópicos de pesquisa, tá? Que são os desenvolvimentos de alimentos funcionais, a comparação de matrizes alimentares para veiculação de probióticos, avaliação da sobrevivência de probióticos de digestão simulada, estudos da suplementação, por exemplo, de pré e pró, e a avaliação do efeito da microbiota no intestino e eixo-cérebro, os efeitos do treinamento físico sobre a microbiota intestinal, e por aí vai. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum trabalho, podem entrar em contato comigo, ou se vocês quiserem também seguir o Instagram do laboratório, semanalmente, a cada quinzenalmente, nós postamos um post bem legal sobre, né, os trabalhos elaborados lá no laboratório, tá? Trouxe também, né, dois artigos aí que recentemente foram publicados por nós, tá? E gostaria de agradecer o convite, segue o meu contato para quem tiver dúvida, tiver alguma coisa assim, tá bem? Pode me mandar e-mail, pode me mandar no WhatsApp, pode me mandar direct, fiquem à vontade, tá bom? E eu espero de coração que todos vocês tenham uma excelente formação e uma excelente trajetória nessa vida profissional aí da nutrição. Muito obrigado. Obrigado a você, viu, Júlio? Eu vou passar a palavra agora para a Maria Camila, para ela fazer as perguntas. Posso interromper a apresentação? Claro. Parou de apresentar? Sim. Obrigado. Oi, Júlio, boa tarde. Oi, pera, só um minutinho. Aí, pronto, deixa eu fechar aqui que eu não tô vendo vocês. Tá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. Eu sou a professora Camila, queria te agradecer muito pela sua apresentação, por dividir aqui a sua experiência com a gente, muito legal, né? Você tem pouco tempo de formado e já tem tanta coisa para contar, né? Isso é muito legal mesmo. Muito obrigado, Camila. Parabéns. Eu lembro de você no hospital, né? No estágio do hospital. Que ótimo. Então, tenho algumas perguntas e algumas colocações aqui no chat. Eu vou colocar a pergunta que foi enviada aqui pelo nosso link, é do Vilmar Pereira Caldas Júnior.
Ele pergunta como você avalia o atual cenário do mercado de trabalho com a crescente procura pela área da nutrição esportiva. Você pode repetir, por gentileza, que cortou bem na hora que você estava me perguntando. Tá. Como você avalia o atual cenário do mercado de trabalho com a crescente procura pela área da nutrição esportiva? Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta, né? Exatamente isso. Pelo que eu observo, muitas pessoas, né, estão querendo vir para a área da nutrição esportiva principalmente, tá? Isso tá nítido desde a graduação até mesmo na pós-graduação. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar bastante para vocês como é uma área específica da nutrição, não é uma área simples de ser trabalhada, como eu mostrei para vocês, existem N tipos de esporte e cada um deles utiliza metabolismos, fisiologias ou até mesmo mecanismos diferentes, né, dependendo de cada esporte. Um xadrez, por exemplo, é um esporte, mas é completamente diferente de uma outra maratona, como o fisiculturismo, enfim. Eu acho que vale muito a pena você se especializar cada vez mais e querendo aprender cada vez mais, porque como de costume, eu não sei se seria correto eu falar isso, mas há uma grande necessidade de sempre estar se atualizando, principalmente com artigos novos, estarem, igual eu citei na minha palestra, tendo novidades sempre. Então eu acho que é muito válido você aprofundar, se você busca ser um nutricionista esportivo, seja um nutricionista esportivo diferente. Não faça uma especialização e ache que isso é suficiente. Pelo contrário, a gente todos os dias estamos aprendendo e cada vez mais precisamos ir aprendendo coisas novas para poder contribuir também para o crescimento do nosso futuro atleta que vai te procurar, ou enfim, tá? Então, eu acho que essa seria uma consideração bem importante que eu faço para vocês estudantes, né, que buscam a área da nutrição esportiva. Sempre estudem. Eu acho que eu consegui ser um pouquinho claro, Camila? Ou foi um pouco confuso? Não, Júlio, acho que deu para entender a ideia, sim. Depois a gente pode conversar aqui com o... Deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, Vilmar. Vilmar, se a gente pode acrescentar ainda mais alguma coisa, você pode falar com a gente aqui no chat, tá bom? Por favor. Uhum. Ok. Tem mais perguntas? Tem uma pergunta aqui, não tem o nome da pessoa que fez, mas a pergunta é: gostaria de saber um pouco sobre como foi a seleção que participou para conseguir a vaga do mestrado. Bom, a vaga do mestrado, pelo menos o processo seletivo que eu participei, foi dividido em algumas etapas, tá? A primeira é a carta de aceite do orientador, tá? A segunda etapa foi uma prova dissertativa com interpretação e sobre um artigo em inglês, mais 6 questões teóricas, tá? Sobre nutrição, esporte e metabolismo. Passado, dependendo da pontuação que você tirou, né, você iria para a entrevista, e da entrevista, aí sim, a questão da avaliação do projeto e a classificação, né, em relação a isso daí. Se você era aprovado ou não era aprovado em relação ao mestrado. Legal, tá ótimo. Tá? Temos mais 2 perguntas. A pergunta da Larissa é sobre palestras. Então, ela pergunta assim: para palestrar, é preciso ter algum curso? A iniciativa parte do profissional ou é a partir de um convite? Na sua primeira palestra, você se sentiu confiante? Não, jamais. Eu vou te falar assim que todas as palestras que eu dou até hoje, eu fico um pouco com frio na barriga, igual eu fiquei agora para vocês. Isso é normal, tá? E principalmente a primeira palestra que eu tive, se eu não me engano, eu fui umas 5 vezes no banheiro, né, fazer xixi, porque a gente acaba ficando nervoso, é uma novidade, isso é normal, todo mundo passa por isso. Eu, particularmente, não cheguei a fazer nenhum curso de oratória, nada desse tipo, tá? E todas as palestras que eu tive, a primeira, em específico, essa daí que eu mostrei para vocês, que foi lá no Açaí,
Foi um convite, tá? Mas tiveram algumas que eu fui atrás, sim, mas as outras foram convites. Mas se você pensa em começar a ter uma palestra, se você quer ter uma iniciativa, eu aconselho você a ir atrás realmente, tá? Procura, tem um amigo que tem uma academia, tem um amigo que tem um grupinho de, sei lá, de personal, se prontifique, né? Seja proativo e peça para conversar um pouquinho com os alunos deles e etc. E uma outra coisa que eu esqueci até de falar na minha palestra, que eu tinha deixado anotado para falar e eu acabei esquecendo, até uma observação, um adendo. Gente, se tem uma dica que eu dou para vocês, é a seguinte: o melhor marketing do nutricionista, pelo menos que eu observo em mim, não é Instagram, não é rede social, não é internet, tá? É o boca a boca do seu paciente, tá bom? Então, sempre ofereça o melhor que vocês tiverem, seja sempre uma excelente pessoa, mas, acima de tudo, sempre lembrem que vocês estão lidando com outro ser humano na sua frente. Perfeito. Esse frio na barriga acho que vai ser eterno, né? Não é? Eu Exatamente. acho. É Não porque, acho que tem solução para isso. Ainda bem que não tem, eu acho, né? sim, Faz parte. exatamente. Até hoje, né, enfim, vocês têm mais experiência do que eu com palestra, vocês professores, mas faz parte, né? Isso é uma coisa normal, natural. É isso. E tem, Júlio, uma última pergunta aqui no link. Ah, não, não é a última, não. Cada hora que eu olho aparece mais aqui. Peraí. É a pergunta da Ana Cláudia. Oi, Júlio, não sei se vai poder responder isso, mas você saberia informar se o nutricionista pode atender online no Brasil pacientes que estão no exterior ou atender online no exterior pacientes que estão no Brasil? Porque hoje vejo nutricionistas brasileiros que moram no exterior e atendem pacientes exclusivamente online. O que o conselho fala sobre isso? Obrigada. Desculpa, eu esqueci o nome da pessoa que me perguntou. Peraí, que eu já vou te falar. É a Ana Cláudia. Ana Cláudia, obrigado pela pergunta, primeiro, né? Eu não sei te responder ao certo qual que é a questão da legislação de atendimentos online, tá? Porém, hoje o Conselho, né, liberou os atendimentos para os profissionais nutricionistas, os nutricionistas que fazem parte do CRN, tá? E do CFN. Agora, se o nutricionista está no exterior, se ele é filiado ou não ao Conselho e realiza consultas online para outros, né, para pacientes, seja ele lá do país dele ou seja para outro país, aí eu já não sei te informar se isso é válido ou não, tá? Foi uma resolução do CFN, né, Júlio, agora da pandemia, Isso, realmente aos nutricionistas afiliados, autorizando esse atendimento online, né? sim. Ok. E aí tem mais, peraí, mais perguntas aqui. A Alessandra Pacheco, ela pergunta: existe especialização que contempla as necessidades nutricionais para pacientes com doenças autoimunes? Aí eu não sei dizer, Eu estou pensando aqui se eu consigo ajudar também. mas talvez uma especialização de nutrição clínica. Isso, eu acho que especificamente de doença autoimune, não sei, talvez, por exemplo, alergia é uma doença autoimune, mas não tem uma especialização específica de alergia, né? Realmente a gente, o que vai. Eu posso contar um relato meu, até por sinal, em uma das especializações que eu fiz de nutrição esportiva, foi citado, tá? Assim, digamos assim, foi um adendo, né, da aula que estava sendo ministrada sobre doenças, foi citado a questão da tireoidite de Hashimoto, tá? Mas assim, eu não sei se existe uma especialização específica para doenças autoimunes, né? Alessandra, eu também desconheço. Eu acho que uma especialização mais geral em nutrição clínica, você vai ver doenças autoimunes, mas específica para isso eu também desconheço. Tem cursos, né, que você, por exemplo, você pode fazer
uma especialização de nutrição clínica em um tópico da aula, ou uma aula em específico, Isso. doenças autoimunes, isso existe, com certeza. Sim. Mas eu não sei te falar qual em específico, porque não foi o caminho que eu tracei, né? Ok. E a Isadora está perguntando, gostaria de saber como que você começou a fazer essa ponte com outros profissionais. Essa ponte, você diz o trabalho em conjunto, um trabalho multidisciplinar, digamos assim? Eu entendi isso. Se esse foi o intuito da pergunta, Isadora, obrigado pela pergunta, né? Principalmente por causa de pacientes, tá? Porque quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, principalmente na área que eu trabalho atualmente, que é a nutrição esportiva, quem tem a ganhar é somente o paciente, o atleta. Por exemplo, eu vou dar casos aqui, né? Novamente vou citar a Camila. A Camila, ela tem um treinador dela em específico. Prioriza tanto treinos de musculação, treinos de corrida, treinos de sprints, treinos de funcional, tudo em específico. E eu preciso estar sempre em contato com ele para poder entender como que é o treino dela, como que é a demanda energética dela, como é a questão da recuperação dela, tá? Se é necessário suplementação ou não de alguma coisa, se é necessário ela ingerir determinada quantidade de líquido, por exemplo, tá? Se é necessário repor a questão de sódio, potássio para ela durante o treino, se é um treino mais longo, longões que eles chamam, né, que são treinos de corrida de 40, 80 quilômetros, que levam 5 ou 6 horas, isso depende. Então, assim, às vezes, o atleta, ele não entende do treinamento. Às vezes, ele só está cumprindo um dever de que foi passado para ele, tá? E cabe a nós, nutricionistas, que trabalhamos nessa área, ter uma certa afinidade com os métodos de treinamento e assim também tentar trabalhar em conjunto com o personal. Como, por exemplo, você pode chegar a receber um encaminhamento de um cardiologista, que ele precisa que você corrija a alimentação de uma pessoa, um cardiopata, por exemplo, um hipertenso. Como você também pode receber uma pessoa que pratica musculação por hobby, porém está com aulas de personal, e você precisa entender um pouco mais em relação ao treinamento que ela está realizando, como que vai ser a questão do gasto calórico, como que vai ser a questão da distribuição de macronutrientes que você vai utilizar no planejamento daquela dieta, ou até mesmo, igual eu citei para vocês, uma coisa que está crescente hoje em dia é a associação do trabalho do nutricionista com o terapeuta, com o psicólogo. Por quê? Por causa da questão de ansiedade, depressão, obesidade, né, que esse artigo que eu citei para vocês que saiu hoje, até que eu vi, é exatamente isso, o trabalho, o tratamento da obesidade junto com um nutricional, uma terapia nutricional com um psicólogo, isso tendo uma significância, né, no tratamento muito legal. Então, eu acho que é por aí que começam esses vínculos, tá? E claro, ser sempre bem receptivos em relação a isso, porém, também saber impor o seu espaço. Por que eu falo isso? É muito comum hoje as pessoas quererem dar uma de nutricionistas, igual eu citei para vocês, tá? Um blogueiro vir querer falar de nutrição, ou até mesmo um médico, tá? Só que as pessoas precisam entender que cada um tem a sua função, e a função do nutricionista é tratar a nutrição, tá? Se você está cuidando de um paciente, ele é seu paciente, ele te procurou para você elaborar o plano alimentar dele, e algum outro profissional quer invadir o seu espaço, se você tiver embasamento, se você tiver como argumentar, você tem que saber também defender o seu espaço, tá? Do mesmo jeito que você tem que saber escutar, aprender e tudo mais, você também tem que saber se impor em alguns momentos. Tá? Eu acho que eu fui além da pergunta. Mas foi bom, foi ótima a sua reflexão. É isso aí. Então, a gente esgotou também as perguntas aqui do nosso link. Eu só gostaria de te agradecer, Júlio. Tem muitos elogios aqui no chat. Tá, o pessoal agradecendo, excelente palestra. Parabéns pelo seu trabalho. A professora Mara colocou, Júlio, que orgulho do profissional que você se tornou. Sou sua fã. Mara, obrigado. E, enfim, tem muitos elogios aqui. A Larissa falou muito boa essa palestra, parabéns, esclareceu pontos muito importantes.
Isso. A Mila está dizendo que acredita muito na indicação das pessoas, quando você falou das palestras, né? Sim. Exatamente. Então, muitos elogios aqui no chat, Júlio. Desculpa, cortar você, Camila. Imagina. Não somente na questão de palestras, tá? Mas eu digo assim, até mesmo nas pessoas que acham que o Instagram é o melhor marketing possível. Sim, é uma ferramenta muito boa, mas é uma delas, tá? A melhor, na minha opinião, é o boca a boca do seu paciente que você atendeu, que você realizou um atendimento bem feito, digamos assim. Exatamente. Essa é a melhor propaganda. Exato. Eu só vou finalizar, porque eu preciso dizer que eu fiquei emocionada com... Eu sei que ele colocou as fotos aí das atividades, o quanto é gratificante, né, Camila? A gente enxergar que o nosso trabalho gera frutos e muita gente, quem te conhece sabe a evolução que você teve. Hoje, ver esse profissional maduro, conversando igual a Laís, eu estava falando com a Ri no telefone, quanto, né, a linguagem de vocês muda, esse profissionalismo, essa maturidade que a gente enxerga só dá orgulho. Então, continue nessa linha, continue com questão ética, que você tem uma questão muito ética. Na verdade, foi o que me chamou a atenção quando a gente escolhe, lembra, que quando a gente escolhe as pessoas para falarem aqui, eu vejo muito rede social também, quero ver o que você está pondo, como vocês estão se expondo. E o Júlio, nessa palestra que ele fez presencial, foi o que me chamou a atenção. Então, você está aqui de novo porque é mérito, principalmente pela conduta que você tem, pela linha que você está fazendo de trabalho. Então, continua assim. A gente só tem orgulho de vê-lo aí se destacando como esse profissional, viu? Parabéns. Muito obrigado pelas palavras, Rê. Eu sou extremamente grato a todos os meus docentes, né, que eu carrego... Como assim que eu faço na graduação? Que eu carrego até hoje, né, uma coisa que eu quis deixar muito evidente é que são exatamente são coisas que a gente fica gravado pro resto da vida. Por exemplo, aquela sua aula, a questão da indicação de um curso, a questão até mesmo dentro de um curso, até mesmo o marido da Elisa me deu algumas dicas que eu utilizo até hoje, por exemplo. Então, enfim, Mara, Ri, a gente carrega Kátia, nossa, cada puxão de orelha da Kátia. A gente carrega para sempre, é muito bom, muito legal sempre estar de volta. Um prazer tê-la aqui. Muito então, obrigado, Camila, aí pelo espaço. Obrigado, Camila, obrigado, Luiz, obrigado, gente que me convidou. Obrigada, Luiz. Obrigado a você, viu, Júlia? Sempre um prazer ter você com a gente, referência para a gente que está agora em formação. E é sempre bom ter você de volta, né? Igual você já veio aqui outras vezes. Espero que consiga voltar presencialmente também ainda. Bom, agradecer ao Júlio